Muito bem, bom dia a todos. Boa tarde para quem está em Portugal ou fora aqui do Brasil. É um prazer tê-los aqui conosco. É sempre uma grande oportunidade para que a gente possa trocar experiência, falar sobre assuntos que eu adoro, gestão de projetos, gestão de processos, falar sobre a Monday.com, que é uma plataforma aí fantástica que a gente vem utilizando já há alguns anos, fazendo muito sucesso aí em clientes no Brasil inteiro, inclusive fora, no exterior. E esse webinar tem a intenção de, como eu falei, compartilhar conhecimento, trocar experiências, tá? Com o intuito de prover para vocês essa oportunidade de a gente conversar, né? E demonstrar algumas funcionalidades, algumas aplicações dessa plataforma, tá? A WorkOS Monday.com é uma plataforma multidisciplinar, então a gente vai ter a oportunidade de ver na prática como isso tudo pode acontecer. Tá? Meu nome é Alexandre Figueiredo, sou fundador da Figueiredo Limitada, é uma empresa brasileira. Na verdade, ela foi fundada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no período que eu passei por lá. Aqui está o nosso site, www.aafigueiredo.com.br. E só para apresentar para vocês, a gente é uma empresa que provê uma série de soluções, né? Consultoria, implantações de plataformas colaborativas. Nós temos um portfólio enorme de treinamentos, que posso até conversar com vocês mais tarde a respeito disso. A gente tem, né, não por hobby, mas a gente tem uma série de certificações internacionais, não só com relação a Monday.com, mas também em disciplinas como gestão de projetos, gestão de portfólio, PMO, Scrum Master, OKR, Design Thinking, Canvas, Kanban. Então, a gente tem não só a aplicação, né, da plataforma, mas também outras treinamentos e serviços que a gente presta, certificações internacionais também que a gente tem. Está situado em Santo André, São Paulo, aqui no Brasil, e como eu comentei para você, a gente tem aí um portfólio grande de prestação de serviço no mercado, a gente já está no mercado há um bom tempo, tá? A empresa foi fundada em 2013, então esse não é o nosso primeiro churrasco, já passamos por todos os testes que vocês podem imaginar com relação às dificuldades, né, de um empreendimento como esse, né, de estar no mercado colocando à prova todo o nosso conhecimento com relação a isso, tá? Eu vou só solicitar aqui, eu vou desativar um pouco o microfone, tá bom? Sempre que precisarem, é só acionar novamente e conversar. Não, não quero que seja um monólogo, tá? Não quero ficar aqui conversando e falando sozinho. Quero que vocês participem, tá? Se puderem fazer perguntas, ou no chat vai ser um pouquinho mais complicado, porque eu não vou estar visualizando assim em tempo real o chat. Então, se quiser, pode falar comigo, abrir o microfone e fazer os comentários ou tirar as suas dúvidas, tá bom? Legal Alexandre, falando. Sim? aqui pelo chat, se o pessoal precisar de dúvida, pode mandar também, que eu respondo aqui, tá bom? Fica tranquilo. Ótimo. E Tá se bem? também puder intervir, Eric, se alguém Tá, colocar alguma questão, pode me parar e ler tá. para mim, que daí eu respondo. Também pode ser assim, tá bom, gente? Conta comigo aqui no apoio, tá bom? Tamo junto. Maravilha, obrigado. Então, só para dar um contexto para vocês, tenho experiência de quase 25 anos de mercado. Comecei bem jovenzinho, né, estudando no colégio técnico. Estudei química, né? Muita gente odeia essa disciplina, mas estudei química durante muitos anos. Eu fiz um colégio técnico de química e metalografia, né, que é o estudo de materiais ou metais, né? E depois eu fiz mais 5 anos de engenharia, né, engenharia química, engenharia de produção. E dentro da engenharia de produção, a gente tinha uma disciplina de gestão de projetos. Isso já faz um bom tempo, mas naquela época, naquele momento, a gente não tinha assim muitos cursos ou treinamentos ou certificações, MBA ou pós-graduação em gestão de projetos. Então era só uma disciplina na minha universidade. Mas quando eu saí da universidade, logo no início da minha carreira como engenheiro, trabalhando na indústria automobilística, então eu comecei a trabalhar com materiais, fiz trainees em algumas empresas de plástico, termoplásticos ou borrachas, e logo na sequência eu comecei a trabalhar na indústria automobilística, onde eu fiquei um bom período, né, quase 10 anos, gerenciando projetos de diversas montadoras aqui no Brasil, tá? Aí eu tive a oportunidade, né, de verificar que existia um gap no mercado, que seria o quê? Profissionais específicos em gestão de projetos. Eu já tinha trabalhado na implantação de normas automotivas e normas internacionais, como ISO 9000, ISO 14000, algumas específicas para a indústria automobilística, como QS 9000, VDA6.
ISO TS 16.949. Então, eu já estava a par de como uma empresa deveria funcionar em termos de gestão de processos, certo? Sejam eles produtivos por conta da minha engenharia, ou seja, ele por questões administrativas por conta dessas normas internacionais. Mas eu sentia a falta da ISO 9000 da gestão de projetos. E eu comecei a estudar esse tipo de disciplina, né, de administração, né, e acabei encontrando, naquela época, o PMBOK, né, que é o Guia das Melhores Práticas em Gestão de Projetos do PMI, Project Management Institute, certo? E aí eu comecei a me interessar por aquilo, era um livro relativamente grande sobre o tema, mas como eu queria fazer a implantação de gestão de projetos na empresa que eu trabalhava, naquela época era a KPRK, uma empresa alemã, é, eu decidi estudar aquilo, incorporar aquilo dentro dos procedimentos da empresa e comecei a procurar um curso de MBA, de pós-graduação sobre o tema. Eu encontrei na FIA, que é aqui em São Paulo, né, do lado ali da USP, um curso de MBA em gestão de projetos. Logo cedo me interessei e comecei a estudar. Isso foi em 2003, tá? Então, há um bom tempo atrás, já se vão 20 anos, né, que eu estudo e pratico, implemento projetos no mercado. Aquilo me deu uma boa base, um bom conhecimento, né? Quando eu concluí aquele curso do MBA, e logo na sequência eu comecei a trabalhar com todos os projetos da empresa. Então foi uma grande oportunidade, né, de eu trabalhar com múltiplos projetos ao mesmo tempo, criar uma equipe, criar um tipo de um PMO, um Project Management Office dentro da empresa e poder tocar todos os projetos da empresa. Agora, o que me faltava naquela época, gente? Faltavam ferramentas. A gente não tinha assim, a internet do jeito que a gente tem hoje, a gente não tinha uma série de Systems as a Service, como hoje a gente tem, no caso a Monday.com, né? A gente tinha ali o MS Project, tinha Excel, tinha PowerPoint, tinha essas ferramentas, mas não essas ferramentas tão avançadas como a gente tem hoje. Ótimo, depois dessa fase eu entrei numa seguradora norte-americana, comecei a trabalhar também na estruturação de equipes de gestão de projetos, só que elas eram todas remotas. Então, eu tinha uma equipe no Rio de Janeiro, a gente tinha uma equipe na Bahia, a gente tinha pessoas que estavam em Belo Horizonte, tinha pessoas que estavam em outros estados no Sul. Então, aí vocês imaginam o sacrifício. Se já era difícil tocar um projeto, tendo a equipe dentro de casa, a despeito de eu ter, né, fazer contatos com pessoas e profissionais, engenheiros na Alemanha ou nos Estados Unidos, mas a tocada do projeto no dia a dia, com equipes remotas, foi um grande desafio. Comecei a utilizar MS Project Service, mas assim, a experiência não foi muito boa. A gente não tinha ferramentas adequadas para fazer esse tipo de tocada de projeto. Saí dessa empresa, abri uma própria empresa, a Blue Macau Group, era uma empresa que desenvolvia plataformas comerciais para fazer toda a gestão de concessionárias de veículos, desde a entrada do cliente pelo CRM, dando sequência no processo dentro das concessionárias no Brasil inteiro, né? Montagem de proposta comercial, né? Geração da proposta em PDF, números de parcelas, possibilidade de vender seguros, financiamentos, acessórios, serviços. Então, tudo era feito dentro dessa plataforma, inclusive avaliação de carros seminovos, o leilão do carro seminovo, tudo era feito nessa plataforma. Ali foi criado o meu mindset, né, de que a gente podia fazer a tocada dos processos de qualquer empresa, não só de concessionárias, mas dentro de plataformas colaborativas. Lembra-se, isso foi em 2011. Então não existia a Monday, não existia a Asana, não existia ClickUp, não existia Pipefy, não existia nenhuma dessas empresas. A gente criou um Systems as a Service em 2011 e foi para o mercado para brigar. Em 2012, acabei me mudando para o Sul, onde eu fui tocar um grupo de concessionárias Honda que estava realmente precisando de ajuda, né, em loco, não dava só para ficar dando consultoria. Então, eu acabei assumindo aquele grupo, né, ajudando a fazer um choque cultural e a implantação dessa plataforma de forma efetiva, que era o iDealer, essa plataforma que a gente desenvolveu. Acabei ficando quase três anos lá. Nesse meio tempo, vendi minhas cotas da Blue Macau e abri a Figueiredo. Então, começo de 2013, eu abri a Figueiredo, comecei a tocar esse projeto, vamos dizer assim, de consultoria e implantação de sistemas naquele momento para a gestão de tarefas do dia a dia. Eu utilizei uma plataforma de um ex-sócio meu, chamada ZPM, que era nada mais do que gestão de tarefas, mas eu consegui espalhar isso em todos os departamentos. Final de 2015,
Quando eu vim para São Paulo de volta, fechamos aquele capítulo da minha vida, voltei para São Paulo, falei, não, vou estabelecer a Figueiredo como uma empresa de prestação de serviço de consultoria para implantação de plataformas colaborativas. Aí que eu comecei a me associar com algumas empresas, né? Com a Pipefy, com a Asana, com a Monday, com algumas plataformas, mas hoje em dia eu diria para vocês que quase 95% dos projetos que a gente pega aqui na Figueiredo estão relacionados a Monday.com, por uma série de características que eu vou demonstrar para vocês nesse webinar, bem como de forma prática dentro da plataforma. Como é que a gente funciona o nosso serviço? A gente faz o diagnóstico, a gente faz o processo de ideação, ajuda o cliente a montar os seus fluxos de processo, faz a implantação dos boards, grupos, colunas, fórmulas, gráficos, integrações entre diferentes departamentos, diferentes boards, construção de dashboards. Então, a gente constrói esse tipo de estrutura para o cliente, faz o treinamento da equipe e depois peça o serviço de prestação de serviço de consultoria ou de treinamento ou de mentoria, o acompanhamento pós-implantação. A gente já vem fazendo isso aí há um bom tempo, diversos segmentos do mercado, então já pegamos empresas como indústrias, empresas de marketing, marketing digital, comércio, escolas, escritórios de advocacia, bom, enfim, todo tipo de empresa é passível de se implantar a Monday, de se ter gestão de projetos e processos. Quase todas as empresas estão enquadradas nessa necessidade de tocar o seu dia a dia e as suas operações. E, principalmente hoje em dia, de cada vez mais de forma remota. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar uma visão geral a respeito da plataforma Monday. Vou falar mais a respeito de gestão de OKRs, mostrar para vocês como é possível fazer gestão de OKRs dentro da Monday. Também um pouco de gestão de portfólio e projetos e fazer a demonstração da gestão de eventos. Então, eu criei uma POC específica para isso. Eu criei uma POC para gestão de OKRs, uma POC para gestão de projetos e portfólio de projetos. Tem uma POC para gestão de eventos e uma outra POC para gestão de escritórios de advocacia, né? Ou de departamentos jurídicos de grandes empresas que têm a necessidade de fazer a gestão de várias demandas, né, ou questões de conceituosas, né, de processos, e que faz uso de escritórios para ajudar nessa tocada do dia a dia. Falando um pouquinho da Monday, a Monday é um WorkOS. O que quer dizer isso? É um sistema operacional de trabalho, certo? Então, é aquela plataforma que você chega, né, de manhã no escritório e abre ela e vai tocar o seu dia a dia dentro dessa ferramenta. A gente tem também um aplicativo muito bom, tanto para celular como para desktop, tá? Mas é possível utilizar lá dentro de um browser. Para quem quiser fazer o trial, tem aqui um código de barra, fica à vontade para fazer. Se não me engano, são 14 dias, né, que você pode fazer de forma livre para testar a plataforma, tirar suas dúvidas e ver se tem aderência para o seu dia a dia de trabalho. Então, o que acontece? Dentro da Monday, a gente pode fazer uma série de coisas. Muitas pessoas imaginam que a Monday é simplesmente um Excel online. Isso não é verdade. Primeiro, porque ela também não tem todas as funcionalidades do Excel, em termos de planilha eletrônica, mas ela tem muito mais funcionalidades no que se refere a questões colaborativas. Ou seja, dentro da Monday eu posso tocar processos, posso tocar projetos, eu posso colaborar com todos da minha equipe, dentro de casa, fora de casa, como prestadores de serviço, fornecedores ou clientes, fazer a gestão de pessoas, porque dentro da Monday é possível verificar a carga de trabalho dos colaboradores. Se a arquitetura da implantação tiver sido feita de forma favorável para que eu tenha essas métricas e para que eu possa verificar como é que está a carga de trabalho dos colaboradores, tá? E é uma forma fantástica de você se comunicar. Então, em vez de você ter dezenas, quem sabe centenas de e-mails dentro da sua caixa, ou uma série de mensagens dentro do seu WhatsApp, do seu Teams, seu Slack, do seu Discover, você tem um lugar centralizado onde você pode rastrear tudo aquilo que está acontecendo dentro da sua empresa. Um local onde você pode chegar de manhã e saber todas as atividades que você tem que executar hoje, nessa semana, no mês, todos os seus processos, todos os seus projetos, os seus indicadores. Esse é o grande objetivo dessa plataforma, fazer com que a equipe esteja engajada e trabalhando no mesmo local. Por que é uma ferramenta poderosa? Só quem
viveu o mundo antes da internet tem como saber o valor de uma ferramenta como essa. Para vocês terem uma ideia, antigamente, quando um diretor, né, quando eu trabalhava na empresa alemã, e um diretor lá na Alemanha me ligava, falava, olha, eu preciso que você venha aqui para a gente fazer uma reunião. Percebe a diferença de hoje em dia? Eu estou abrindo aqui, né, o Zoom, estamos fazendo esse webinar, que poderia ser uma reunião, mas a gente está em tempo real conversando. Isso não era possível há alguns anos atrás. Então, eu era obrigado a pegar um avião e ir até a Alemanha para fazer uma reunião, entende? Então, assim, é um absurdo. Olha o tempo que a gente perdia fazendo reuniões, o tempo que a gente perdia mandando e-mail, e você manda um e-mail para 10 pessoas, quando as pessoas respondem, aquilo vira um loop sem fim de informação que depois não tem rastreabilidade alguma, certo? Eu não tenho como saber o status da atividade. Eu tenho que pegar uma sequência de e-mails e ficar lendo aquilo. Isso é um absurdo. O WhatsApp é uma ótima ferramenta, sim, para eu mandar uma mensagem rápida para minha família, para minha mãe, para minha esposa, certo? Mas não, ou para algum colega de parceiro de trabalho, mas não é uma ferramenta de trabalho colaborativo, onde eu tenho todo mundo ali realmente sabendo cada atividade, cada prazo, que passo que está. Então, para que você saia desse estresse de ter uma tonelada de e-mails para ler e não saber se você realmente está envolvido, se você é responsável por aquilo, aquele estresse danado, você precisa ter uma plataforma colaborativa. E a Amanda, ela faz tudo isso, porque ela integra todas as técnicas, funcionalidades, ferramentas em um único lugar, fazendo com que a gente possa ter a possibilidade de ter informações em tempo real, não esquecer das coisas, porque ele não vai deixar você esquecer, caso esteja programado para isso, né? Que eu falei, a arquitetura precisa estar favorável para que esse tipo de coisa aconteça, e é para isso que a gente ajuda as empresas a passar por esse processo de transformação digital, trazendo mais segurança e melhoria em termos de comunicação, em nível de estresse, né, em reconhecimento com relação àquilo que a gente está fazendo, nossos resultados, fazendo a entrega para a empresa ou para o departamento que a gente trabalha, trazendo mais segurança para os nossos clientes e parceiros que estiverem trabalhando conosco dentro dos nossos projetos. Então, esse, no final do dia, é a grande vantagem de se ter a Amanda implantada. Fazendo um paralelo com relação a todas as ferramentas, se um determinado momento a gente não tinha praticamente nada. Hoje em dia a gente tem, né, um arcabouço enorme de plataformas e opções. Então, fazendo um apanhado aqui, como eu já trabalhei com diversas ferramentas, né, a gente já entrou em projetos para fazer implantação, etc., de diversas empresas, utilizando diversas soluções, aqui eu tento fazer um apanhado para vocês, tentando colocar nessa gráfico visual qual mais ou menos é a diferença entre as ferramentas. Não existe ferramenta ruim, tá? Todas elas são fantásticas. Todas elas é melhor ter uma delas ou mais do que uma delas do que não ter nenhuma, entende? Mas dependendo da sua necessidade, dependendo da sua dor, dependendo daquilo que você precisa para o seu dia a dia, algumas ferramentas são mais aplicáveis, sim ou não. Então, se eu tenho projetos complexos, né? Quando eu estava na indústria automobilística, para vocês terem uma ideia, eu tinha projetos que tinham assim 10, 15 mil atividades. Era super complexo. Então, eu realmente tinha que fazer um gráfico gigante pesado, né? Fazer a conexão entre elas, criar dependências, fazer o balanceamento do meu cronograma, ver o caminho crítico, fazer gestão de valor agregado, para ver se eu estava realmente eh, ganhando valor dentro do meu projeto, eu estava realmente agregando valor quando, à medida que eu ia fazendo o andamento do meu projeto. Então, assim, para fazer o planejamento do tempo, fazer o planejamento dos recursos, fazer o planejamento dos custos naquele momento, naquela época, para projetos extremamente complexos, eu tinha que utilizar o MS Project. Era a ferramenta que eu tinha naquele momento. Empresas que trabalham com hidrelétricas, construções civil, pontes, viadutos, metrô, super complexo, normalmente se usa o Oracle Primavera. É uma outra ferramenta bastante específica para a gestão tradicional de projetos. Então, tanto o Oracle Primavera como o MS Project, eles são utilizados para esse caminho. Para o outro lado do spec, quando eu preciso de gestão de processos, eu vou realmente usar o Kanban de forma raiz. Então, a gente tem ferramentas. Tem o Trello, tem o Gira, tem o Pipefy, dentre outras ferramentas, tá? Eu lembro a primeira vez que eu usei Kanban de forma virtual como ferramenta foi no Lotus Notes. Lotus Notes era uma plataforma de envio de e-mails. Então, os colegas da Alemanha vieram para o Brasil e falaram assim, olha, a partir de agora você vai utilizar o Lotus Notes para fazer um envio de e-mails, etc. Falei, muito bem.
Depois de um período, um colega veio de lá e falou assim: olha, agora você vai utilizar o Lotus Notes para fazer a gestão de mudanças. Então, toda vez que você tiver que fazer uma mudança numa peça ou num desenho da matriz da Alemanha, você vai solicitar por dentro do Lotus Notes e tinha uma sequência de fases dentro do Kanban, onde eu podia alocar o colega lá da Alemanha, eu podia colocar o desenho em 2D e 3D, então ele montava um modelo matemático, né? Eu tinha essa visualização do modelo matemático da peça, e eu conseguia fazer a descrição e falar, olha, eu preciso mudar esse furo para um oblongo na peça número tal. Então, eles avaliavam e o Kanban eu podia acompanhar. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, aquilo mudou a minha vida. Porque como eu fiz engenharia de processo, eu trabalhava em fábrica, a gente via muito o Kanban no chão de fábrica, certo? Para cuidar da toda da parte logística. Aquela foi a primeira vez que eu tinha visto o Kanban numa questão administrativa, que era a gestão de mudanças para uma peça que estava em produção e que o desenho estava na Alemanha. Eu falei, olha, eu vou fazer a gestão de mudança de todos os meus projetos. Antes de entrar em produção, todas as solicitações de mudança de matéria-prima, solicitações de mudança de dimensional, né, ou de funcionalidade, ou de mudança de linha de processo, acrescentar um robô numa determinada linha dentro do meu projeto, né, fazer uma alteração de escopo, tudo aquilo eu comecei a gerenciar dentro do Kanban. Então, eu sou muito fã do Kanban por causa disso, não só na produção, mas também em questões administrativas. Então, eu sou bastante familiarizado na tocada de gestão de processos com Kanban. A outra questão de o Kanban é extremamente interessante é quando eu estou tocando um projeto de forma tradicional, ou seja, eu faço o planejamento no gráfico de Gantt, mas ali o que, que é? É uma fotografia para quem está fazendo o planejamento do projeto. Então, o gerente do projeto usa o, o gráfico de Gantt para equacionar o seu cronograma, saber quando eu vou terminar, caminho crítico, balanceamento, etc. Mas para a tocada do dia a dia, dos outros membros da equipe, os outros departamentos funcionais, às vezes o Kanban é melhor. Então, porque ele é muito mais visual. Então, eu consigo gerenciar passo a passo, fase a fase, na execução de cada tarefa que está onde? Lá no meu cronograma. Então, se eu tenho um cronograma no gráfico de Gantt, eu não tenho como pedir para minha equipe, ó, atualiza para mim. Isso é muito ruim. As pessoas têm que passar um input para mim. Mas nada me impede de eu colocar um Kanban para cada departamento e eu gerenciar o andamento dessa tarefa na linha do tempo via Kanban. Então, naquela época, me deu esse horário que eu falei, ok, eu vou começar a gerenciar os projetos dessa forma. Quando eu fui para a seguradora trabalhar com gestão de projetos que envolviam sistemas, né, principalmente plataformas comerciais, tanto na seguradora como na Blue Macau, que era a nossa startup naquela época, depois dessa fase seguradora, eu não utilizava mais muito o gráfico de Gantt. Por quê? Quando eu estou desenvolvendo um projeto de sistema, você colocar um gráfico de Gantt para os programadores, assim, não faz muito sentido. Naquela época, a gente assim, não tinha muito conhecimento com questão de gestão ágil, mas o Kanban é um dos métodos ágeis. Eu comecei a utilizar de forma intuitiva o Kanban para gerenciar meus projetos de desenvolvimento de sistemas, certo? Ou inclusão de funcionalidades, e acabei criando meio que um Scrum, um Kanban, certo? Isso na minha cabeça naquela época, mas eu não chamava de Scrum porque eu não conhecia. Eu usava o Kanban e eu criei alguns ritos. Então, por exemplo, reuniões semanais, reuniões mensais, a escrita, né, que hoje é chamada de Use Stories, certo? Mas eu tentava passar essas requisições de funcionalidades para os meus programadores. Então, foi meio que uma adaptação intuitiva do que hoje a gente chamaria de Scrum com Kanban. Então, para usar uma plataforma desse tipo, né, a gente tem hoje no mercado algumas ferramentas, como o Open Project, o Scrum, a Asana, ClickUp e, obviamente, a Monday.com. Por que eu coloquei essas ferramentas mais para o centro? Porque elas são capazes de fazer gestão de projetos e processos ao mesmo tempo. Certo? Então, essa é uma característica fundamental. E por que a Monday se destaca no que se refere à gestão de projetos e processos? Porque ela já nasceu para isso. A sua arquitetura foi feita de forma que você possa utilizar a plataforma para desenhar os seus projetos, desenhar os seus processos, fazer integração entre os mesmos, criar boards que a gente chama de high level board, né? Um quadro de alto nível, onde eu posso distribuir para diversos departamentos ou
membros da minha equipe, ou cliente, ou fornecedores, as atividades, enquanto eu estou observando dentro do meu high-level board o que está acontecendo em cada lado. Então, essa é uma grande característica da Monday, além de todas as suas funcionalidades, além de todos os seus aplicativos que são incorporados na ferramenta. Por isso que eu falo que hoje em dia a gente tem aí cerca de 95% dos projetos que a gente implanta de sistematização de projetos e processos dentro da Monday.com, por conta da sua arquitetura, das suas características. Ou seja, a Monday passou a ser um ecossistema completo. Então, ela não é só uma ferramenta online, ela não é, obviamente, um Excel online, como algumas pessoas imaginam. Quando você começa a utilizar da maneira correta, com um embasamento, com conhecimento em gestão de projetos e processos, fazendo uso dos aplicativos, das suas funcionalidades, como as suas automações, suas integrações, tá? Bem como todo o ecossistema, né? Como, por exemplo, o Work Canvas, que é um quadro branco infinito que hoje a Monday tem, integrada com seus quadros, o Workforms, onde você pode solicitar inputs, recebimento de leads, embedar o seu formulário dentro do seu site, fazer campanhas, fazer pesquisas de satisfação, N possibilidades, tá? Além de todos os parceiros, né, que a Monday possui hoje. Então, hoje no Brasil, a gente tem um pouco mais de 20 parceiros, empresas como a Figueiredo, que prestam esse serviço de consultoria, implantação, treinamento, suporte técnico, porque, obviamente, a Monday hoje tem mais de 250 mil empresas, né, empresas utilizando a Monday no mundo inteiro, então é impossível uma empresa prestar serviço para tantas empresas no mundo. Então, hoje a Figueiredo é um channel partner aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem a possibilidade de colocar toda a nossa experiência em gestão de projetos e processos, mais a nossa experiência na implantação da Monday, em favor de quem? De vocês, das empresas que trabalham conosco, tá? Então, qual que é o grande objetivo, né? Qual o impacto e valor esperado? Alinhamento, colaboração, centralização das informações, derrubar silos de informação, gerenciar a partir de qualquer lugar, pelo seu celular, pela sua estação de trabalho, quando você está movimentando, né, você está se deslocando entre um local de trabalho, um cliente, você está hábil a conhecer e trabalhar e ter todas as informações em um único lugar. Economizar tempo com automatizações, né, tarefas recorrentes. Então, por exemplo, se você tem contas a pagar, poxa, você tem uma sequência de contas que você vai pagar todos os meses. Então, se eu ficar imputando essas informações no sistema para ele ficar me dando alerta, eu posso fazer com tenha uma recorrência dentro de um quadro de contas a pagar, onde isso vai se criando, né, por meio de automações, a recorrência dessas atividades de pagamento. Forma só de dar um exemplo para vocês. Fazer o controle da carga de trabalho da minha equipe. Desde que a arquitetura de montagem esteja favorável, é possível ter em tempo real qual é a carga de trabalho de toda a minha equipe. E, finalmente, ter dashboards, gráficos, métricas, indicadores para nossas tomadas de decisões do dia a dia. Esse aqui é o escopo de produtos da Monday até 2023. Então, eu estou mostrando para vocês o que aconteceu. Então, a gente tinha o Monday Work Management, o Monday Marketer, o Monday Sales CRM, Monday Projects e o Monday Dev. Então, esses 3 produtos que eu mostro aqui nessa apresentação, eles foram reunidos, todos eles dentro do Work Management, tá? Várias vantagens de se ter isso, né? Primeiro que a gente tem uma racionalização em termos de produtos, um agrupamento em termos de funções, funcionalidades, visualizações, relatórios, dentro de uma única plataforma. Então, esses 3 produtos foram unificados no Work Management. Surgiu o Work CRM, o Monday CRM, hoje não se fala mais Sales, tá? E o Monday Dev para quem toca projeto com Scrum, com Kanban. Só um minutinho, travou aqui. Então, a gente tem esses produtos hoje. Então, o Monday CRM, o Work Management, o Monday Dev e, ainda em beta, o Monday Service. Tá? Em paralelo, a gente tem o Work Canvas, que é aquele, né, quadro branco infinito que eu comentei, e o Work Forms para fazer a coleta de informações. Monday CRM, para que ele serve? Bom, pipeline de vendas, captura de leads, gestão de contatos, gestão de leads, projetos de clientes que não são muito complexos, porque se eles forem complexos é melhor tocar pelo Work Management, onboard de clientes, disparo de e-mails em massa, a possibilidade de ter templates,
fazer o acompanhamento, né, da leitura, da abertura dos e-mails que você manda numa campanha, sequência de e-mails enviados para o cliente. Então, é uma ferramenta que vem avançando muito, mês a mês, cada vez mais, com mais funcionalidades, mais aplicativos, automações específicas. Então, é uma plataforma que vem avançando rapidamente. Monday Work Management, ele serve para gestão de portfólio, gestão de projetos, gestão de tarefas, operações de negócio, gestão de OKRs, gestão de recursos. Então, está avançando cada vez mais nesse sentido. Logo no começo, cada um desses produtos eram mais ou menos similares, mas a partir de um determinado tempo, alguns meses atrás, eles começaram a se desviar cada vez mais, ficando mais específicos e mais avançados. O Modern Dev, para quem toca Scrum com Kanban, né? Então, gestão de sprints, roadmap de produtos, gestão e rastreamento de bugs, solicitação de recursos, tocada mesmo do Scrum dentro da operação. Então, ele é mais específico para esse tipo de aplicação. Só desativar aqui só um minutinho. E, finalmente, né, o Monday Service, que é para gestão de tickets, chamados, saque, central de relacionamentos, né? Então, essa é uma plataforma onde a gente vai poder ter como posso dizer, um portal do cliente, onde ele vai poder depois acompanhar os seus tickets, né? E além de todas as funcionalidades que a gente já conhece da Monday. Então, essa é mais ou menos o escopo. A gente tem, como eu falei, o Work Canvas, né? Que é um quadro branco infinito, onde ele é ótimo para fazer processos de ideação, desenhos de fluxos, mapa mental, trabalhar com Canvas, colocar post-it, né, fazer ideação de processos. E o mais interessante é que, como ele é um produto da Monday, você pode integrar os quadros e as tarefas que você tem dentro da sua Monday, dentro do Work Canvas. E dentro dele, deliberar e fazer a atualização do status que está lá num quadro dentro da Monday. Então, uma grande vantagem, né? Pode falar, posso utilizar o Miro ou Miro, né? Pode, claro, mas o Work Canvas é um produto da Monday, então você está integrando tudo dentro de uma única plataforma. Esse é o grande diferencial. O Workforms, como eu já falei, então dentro dos próprios quadros a gente pode incluir um formulário. Então, por exemplo, se eu tenho fazer a gestão de um pipeline de vendas, eu posso criar um formulário e captar os leads, né? Por meio desse formulário, embedar ele dentro do site e, à medida que o formulário é preenchido,